Oi, gente, eu sou o Davi e estou aqui mais uma vez para mais um vídeo do meu canal de pai para filho. E hoje eu vim trazer uma dúvida que eu acho que eu não sou o único que tem essa dúvida. Vocês que estão assistindo também devem ter, né? Todos os caminhos levam a Deus ou Jesus é o único caminho? E por quê? Vamos descobrir? Vamos lá! Então, galera, meu pai tá aqui agora e aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra vocês. Ô pai, todos os caminhos levam a Deus ou Jesus é o único caminho? Boa pergunta. Então vamos lá. Vamos tentar compreender por que o Evangelho fala para nós que Jesus é o único caminho, tá? Espero que a gente possa se ajudar nisso aí, certo? Então, a gente sempre tem falado do caminho, já tem uns 2, 3 vídeos que a gente fala sobre o caminho. Jesus é o caminho, né? E o porquê? Ele não é um caminho que leva a Deus, ele é o caminho. E o porquê, o motivo disso? Então, as pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus. De certa forma, em certo sentido, não deixa de ser verdade. Não? Porque todos nós, uma hora vamos ter que se encontrar com o nosso Criador, de uma forma ou de outra. Então, independente do caminho que a gente toma na nossa vida, nós vamos ter que prestar as contas para Deus como Criador. Então, há muitos caminhos nesse sentido que vai levar nós até Deus. Mas como um juiz, como aquele que é o Criador e vão precisar prestar contas a Ele nesse sentido do caminho que a gente tomou, enfim, e de outras maneiras, mas o que em suma, todo ser humano vai ter um encontro com Deus. Então, se eu pensar dessa forma, todos os caminhos levam para Deus, certo? Certo. Mas não foi isso que o Senhor Jesus falou. Essa é a nossa dificuldade. Então a gente acha que todos os caminhos levam para Deus, mas não foi isso, sobre isso que Jesus estava falando. Então, para você entender, eu vou lembrar você do Evangelho de João. Então, lá no Evangelho de João, João fala assim: ninguém jamais viu a Deus, certo? Aí ele continua: mas o Deus unigênito, o Filho unigênito, foi quem o revelou. Então presta atenção, né? Presta atenção, vamos continuar. Aí Jesus também vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, quando ele fala aquele versículo bem conhecido na maioria de nós, que ele fala assim: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está apresentando um caminho, mas que caminho é esse que ele está apresentando? Uns versículos antes ele vai explicar para nós, que ele vai falar assim: tudo foi entregue para mim, das mãos do meu Pai. Aí ele fala assim: ninguém conhece o Pai, Senão o Filho. e ninguém conhece o Filho, Senão o Pai. tu entendeu? Então ele fala: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aí ele conclui ainda: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e quem o Filho quiser revelar. Então, quando ele está falando de um caminho, ele não está falando de um caminho que leva para Deus, porque muitos caminhos levam a Deus, como a gente começou a nossa conversa. Ele está falando de um caminho que leva ao Pai. Então ele fala assim: ninguém vai ao Pai Não, Filho. senão por mim, que sou filho. Entendeu? Quem pode conhecer o esposo? A esposa. Quem pode conhecer a mãe? O pai. O filho. Pai. O pai vai conhecer a esposa. Não. O namorado vai conhecer a... Namorada. Quem conhece o noivo? A noiva. Então, pela essa lógica, quem conhece o filho? Pai. E quem conhece o pai? O filho. E a quem ele quiser revelar. Então, só quem pode revelar um pai é um filho. Quem não é filho não pode revelar. Então, para conhecer Deus, não precisava Jesus ter se encarnado, porque o Paulo vai mostrar para nós lá em Romanos que a criação revela o poder de Deus.
revela quem é Deus. Pela própria criação, nós podemos conhecer Deus. Mas Deus não tem intenção de se revelar como Deus. Ele é Deus. Ele não está inseguro com relação a essa posição. Ele mandou o seu Filho para se revelar como Pai. Então Jesus é o caminho que leva ao Pai. Amém? Pai, eu acho que eu entendi. Deixa eu ver se dá para entender. Ninguém conhece o Pai, não o Filho. Ninguém conhece o Filho, não o Pai. A quem quiser se revelar, né? Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. O Filho, ninguém conhece o Filho, que é Jesus. Jesus, que era o Filho, tentou revelar as pessoas lá pro Pai. Isso. Por isso que tem um determinado momento da palavra, não sei se acho que é João 8, que o Senhor falou assim: eu nada fiz de mim mesmo, mas tudo quanto eu vi meu Pai fazer, isso eu fiz. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então, quando o Filipe, que era um dos discípulos do Senhor, falou assim: Senhor, nos mostra o Pai e isso nos basta. Aí o Senhor falou assim: como assim, Filipe? Tanto tempo eu estou andando com vocês, quem vê a mim vê o Pai. Porque esse foi o propósito do Senhor na terra, revelar a nós o coração do Pai. E ele fez mais do que isso. Ele não só revelou o coração do Pai, como ele abriu esse caminho. Por isso que ele é o caminho que leva ao Pai. Ele abriu um caminho, nos reconciliou a essa relação. Então nós podemos ter uma relação de pai para filho com Deus o Criador por causa de Jesus. Amém? Amém, Pai. Então, muito obrigada aqui por vocês terem assistido. Deram para entender aqui, porque eu entendi. Caso deram para entender, escreve aqui nos comentários ou deixe um like no vídeo ou se inscreve no nosso canal. Tchau! Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu sou o Davi do canal de Pai para Filho e hoje a gente está aqui para falar sobre o caminho que eu... Oi, gente, eu sou o Davi Antônio e estou aqui mais uma... Oi, para de fazer essa cara, faz eu rir, faz eu rir.